Bom dia, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre economia e desenvolvimento. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre economia, é interessante a gente ressaltar alguns conceitos, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, o quanto de capital circula em um país durante um ano, e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui nessa tabela, nós vemos alguns países e a sua relação entre o PIB, a renda per capita, que é outro conceito, que é o quanto uma pessoa ganha por ano, a sua renda anual, a média, e lembrando que tanto o PIB, quanto a renda per capita, quanto o IDH é uma média feita de cada país. E aqui nós temos também a relação do IDH, mostrando a posição daquele mundo no IDH. Ok? Vamos fazer uma comparação entre a Romênia, que tem um PIB de 188 bilhões de dólares, uma renda per capita, ou seja, o quanto uma pessoa ganha durante um ano, de 9.523 dólares, e o IDH de 0,8, ou seja, como se fosse 80%, né? Trazendo uma posição, a posição 51, ou seja, a 51ª no ranking, né, na posição do IDH no mundo. Já o Brasil, nós temos um PIB maior, 1.796, né, no caso, 1 trilhão, 796 bilhões de dólares circulando no Brasil todos os anos, a média. A renda per capita já é menor, provavelmente também pelo número de habitantes, que o Brasil é bem mais do que a Romênia, ok? Trazendo uma renda per capita de 8.650 dólares por ano. O IDH já é bem mais baixo. Por quê? Por causa que a renda per capita é mais baixa, trazendo uma posição de 0,75 ou 75%, e sua posição no IDH no mundo é a 79. Vamos lá, o IDH ele é medido a partir de alguns critérios, como a renda per capita, a expectativa de vida, ou seja, o quanto uma pessoa vive e quanto um país a pessoa vive mais, quer dizer que ela tem melhores condições, né? E a questão da educação, a taxa de analfabetismo, ou seja, se tem menos analfabetos é porque as condições de vida são melhores. Dando continuidade, nós vemos que as raízes históricas do subdesenvolvimento vem desde o domínio europeu sobre as colônias, o período colonial, né? Dos séculos 16 ao século 20. Século 16 é a partir de 1500, gente. Lembrando, a exploração das riquezas, isso trouxe, né? A exploração das riquezas de parte da América, África e Ásia. Ou seja, essas raízes, essas explorações, esse domínio europeu, ele buscava o quê? Explorar nossas riquezas. E nós tínhamos aí o conflito entre metrópoles, os desenvolvidos, os ricos, os europeus, e as colônias, nós, os subdesenvolvidos e os explorados. Aqui nós temos um mapa sobre o domínio colonial entre os séculos 16 e 20, na página 68 do livro de vocês. Aqui nós vemos as nações colonizadoras como a Alemanha, Espanha, França, até aqui Portugal, ok? E nós vemos os domínios coloniais, ou seja, onde esses países dominaram, né? O domínio alemão, o domínio espanhol. Aí aqui você vai ver de acordo com as cores. Por exemplo, Portugal aqui, que é um país bem pequenininho aqui, ó, desse cantinho aqui da Europa, explorou o Brasil, né? Dominou o Brasil. Tá vendo aqui, ó, portugueses, a área explorada, a área dominada, aqui no Brasil, ó. E, consequentemente, tanto aqui no Brasil quanto parte da África, aqui nesses espaços, vocês veem que são hoje países que falam a língua portuguesa, ou seja, as raízes vêm desde o período colonial. E essa exploração, gente, ela ocorreu em épocas diferentes. Na página 68 de vocês vai explicar um pouquinho sobre essa diferença, que enquanto em uns lugares foi no início do século XVI, em outros lugares como na África e na Ásia só foi depois, no século XIX e século XX.
trazendo esse conceito de neocolonialismo, ou seja, um colonialismo mais recente, novo, que ocorreu de forma mais tardia, certo? E para que serviu a exploração colonial? Primeiro, enriquecimento das nações europeias, ou seja, da metrópole. Como é que a pessoa enrica? Explorando o outro, né? Nesse caso aí, trazendo consequências, a perda das riquezas das colônias. Se eles nos exploravam, a gente perdia e eles ganhavam. A produção nas colônias estava baseada nos interesses da metrópole, ou seja, tinha produção organizado de forma escrava, mão de obra muitas vezes. Só que a produção era de acordo com os interesses de lá, não com as necessidades daqui, para que aqui se desenvolvesse. E atualmente ainda temos essa dependência econômica tecnológica. Brasil, um país emergente, tem muita industrialização, mas a tecnologia que tem vem de fora. Aí nós tivemos uma relação econômica entre a metrópole e a colônia, que era o Pacto Colonial, onde a colônia fornecia a matéria-prima, entre outros, né, especiarias, metais, impostos, para a metrópole, e a metrópole, que na Europa, né, trazia de volta os produtos manufaturados, ou seja, ainda hoje, a indústria vem, a gente fornece a matéria-prima e eles trazem de volta os produtos manufaturados, ou seja, tecnológicos. Sobre o governo e o desenvolvimento dos países, nós vimos que nós temos que saber que o subdesenvolvimento ele é causado pelas elites dominantes. Se tem alguém que domina, é preciso que tenha alguém dominado, ou seja, que sofra isso, né? Enquanto esses desenvolvidos, né, os dominantes, eles têm os seus privilégios e a sua forma de governo principalmente foi feita a partir de oligarquias, ou seja, uma forma de governo em que o poder político estava concentrado na mão de um número pequeno de pessoas que pertenciam a uma mesma família, dos ricos, né, os poderosos, o mesmo partido político ou grupo econômico. Ou seja, aquela história, quem está por cima, né, quem é dominante, quem está rico, continua sendo rico. Depois disso, nós tivemos golpes militares e para que tudo isso mudasse de cenário, o desenvolvimento começasse a se sobressair, foi preciso fortalecer a democracia, ou seja, o direito igual a todos sobre os governos dos países. As mudanças e as regionalizações no mundo. Ou seja, durante o passar dos anos, o mundo ele sofreu vários conflitos entre os países, várias modificações no seu território, ok? Como, por exemplo, a reunificação da Alemanha ocidental e oriental, ou seja, antes ela era uma só, aí depois dividiu, aí depois uniu de novo. Nós tivemos o fim da União Soviética, tivemos as guerras mundiais, a Guerra Fria e até mesmo o crescimento da China como uma potência econômica. Tudo isso a gente estuda dentro de uma área chamada geopolítica. E aqui nós temos a classificação do mundo. A primeira regionalização mundial foi feita a partir de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, esses em azul, são formados pelos países capitalistas desenvolvidos economicamente. Os segundo mundo, que hoje em dia praticamente não tem mais, os de primeiro mundo se tornaram os países desenvolvidos, os de segundo mundo praticamente não existem mais, que são os países socialistas, onde a economia é planificada, ou seja, o Estado é quem toma de conta dessa economia, e os de terceiro mundo, que são hoje os países subdesenvolvidos ou emergentes, ok? Continuando aqui, algumas diferenças entre o capitalismo e o socialismo, para que vocês possam compreender melhor. No capitalismo, é esse primeiro lado, no socialismo, é esse segundo lado. Enquanto um tem a economia de mercado, cada vez quer vender e comprar mais, o outro, a economia é controlada pelo Estado. Aqui, temos a divisão de classes sociais. Aqui nós não temos as divisões de classes sociais. Nos capitalistas nós temos umas desigualdades muito acentuadas, enquanto no socialista as desigualdades são menos acentuadas. E por fim, sobre a questão do consumismo, nos países capitalistas o consumismo ele é cada vez mais
estimulado. E nos socialistas, esse estímulo é mínimo. Espero que agora vocês tenham entendido o conteúdo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!